Bom dia, gente. A gente vai dar início agora ao assunto de resistência elétrica, que é a continuidade do último assunto que a gente viu de corrente e consumo de energia elétrica, tá? A resistência elétrica, ela é definida como a capacidade que um corpo tem de opor-se à passagem de corrente elétrica. Na verdade, ele se opõe à corrente elétrica porque ele controla essa corrente. Na verdade, ele só deixa passar o que realmente o aparelho que vai receber essa corrente elétrica suporta, certo? Então, quando um condutor ele é submetido a uma diferença de potencial, o que é a diferença de potencial? DDP, que a gente já viu. Para ter passagem de corrente, eu preciso ter um polo positivo e um polo negativo, tá? Então, quando esse condutor ele é submetido a uma diferença de potencial, ele passa a ser percorrido por uma corrente elétrica, que a gente já viu que é a quantidade de carga elétrica que passa por um fio condutor em um determinado tempo. Quando esses elétrons livres que estão no interior do condutor entram em movimento e começam a colidir entre si com os átomos do condutor, que no caso do exemplo que eu dei de corrente elétrica era o cobre, quanto maior o número de colisões, maior a dificuldade encontrada pela corrente em atravessar esse condutor. E aí essa dificuldade de movimento das cargas é que caracteriza a resistência elétrica. Essa resistência ela vai variar conforme o comprimento, a largura e a natureza do material do condutor, além da temperatura em que ele é submetido. Todos esses fatores, eles estão relacionados por equações. E a gente vai ver duas equações. Na verdade, hoje a gente vai ver a primeira, que é a primeira lei de Ohm, e depois a gente vai ver a segunda, tá? Aí, um carinha chamado George Simon Ohm, ele descobriu a primeira lei de Ohm. Ele descobriu o quê? Que a resistência elétrica pode sofrer variação conforme a variação da tensão e da corrente de um condutor. Mas como é que ele descobriu isso? Ele pegou uma bateria que tem a parte positiva. Tá feio, vou desenhar de novo, viu? Ele pegou uma bateria aqui, colocou uma resistência, um resistor, essa é a parte positiva, essa é a parte negativa. O resistor, gente, a gente sempre desenha ele nesse formato, tá? Isso daqui é um fio condutor. Isso daqui é a DDP que eu falei, que é a diferença de potencial, a positiva, o polo positivo e o polo negativo. E o que ele fez? Ele colocou aqui um equipamento chamado de voltímetro, que é para medir a voltagem ou a tensão. Em física a gente usa tensão, né? A gente fala tensão ou diferença de potencial, mas é conhecido popularmente como voltagem. E aqui ele colocou um amperímetro, um equipamento chamado amperímetro, que é para medir o ampere. O que é isso? É para medir a intensidade da corrente. Então, ele fez uma bateria, colocou uma resistência e aí quis medir a corrente e a voltagem, para ver se esse resistor aí ia fazer alguma diferença no seu circuito. E aí esse resistor aqui, ele chamou de RX. E esse resistor, ele colocou um resistor de cobre, tá? Porque, como está dizendo aqui, existem materiais bons condutores e materiais que são maus condutores. Então, ele fez duas experiências. Primeiro, ele fez o RX. E aí, ele mediu a voltagem e a corrente. Aí, ele viu que com uma bateria de 10 volts, a sua corrente era de 2 amperes. Com uma bateria de 20 volts, a sua corrente seria de 4 amperes. E com uma bateria de 30 volts, a sua corrente
passou a ser 6 amperes. Vocês estão vendo que a voltagem e a corrente, a tensão e a corrente, elas são proporcionais. Eu aumento, tô dobrando e tô dobrando, tá vendo? Então, são diretamente proporcionais. Aí, o que ele fez? Ele pegou outro resistor, que ele chamou de RY. O RY, ele botou de carvão. O primeiro RX, ele colocou de cobre e o RY, ele colocou de carvão. Aí, ele observou que... Eu vou botar a corrente direto. Na mesma bateria de 10 volts, a sua corrente era 0,1. Na de 20, a sua corrente era 0,2. Na de 30, a sua corrente era 0,3. Ele percebeu que, mudando o material do resistor, ele continuaria proporcional, porém, ele faria uma corrente diferente, certo? Então, isso daqui é bom e mau condutor. O carvão, ele ainda é um condutor de eletricidade, só que a corrente dele é muito mais baixa do que se eu fosse usar um cobre. Por isso que a maioria dos nossos fios condutores, a gente utiliza cobre, certo? Então, esse Home, ele fez essa experiência e ele testou vários materiais. Aí, peraí, só um minutinho. E aí, como eu falei, ele testou vários materiais. Nesse caso aqui, tem duas testagens, uma com ferro e a outra com cobre. O ferro também é bom condutor de eletricidade. Ele também conduz eletricidade, mas se você comparar ele com cobre, o cobre conduz bem mais. Se você observar aqui, ó a quantidade de corrente que está passando aqui e ó a quantidade de corrente que está passando aqui. A intensidade da corrente é menor, certo? Então, isso vai depender do material, vai depender da área, vai depender de tudo que eu citei lá na frente. Então, Home descobriu isso fazendo esse tipo de experiência. Só que depois, lá na frente, ele percebeu que a lei dele não fazia muito sentido, porque existem materiais chamados semicondutores. Escrevi errado. Semicondutores, que não são nem bons condutores, nem maus condutores, eles são semicondutores. Isso foge totalmente da lei de Ohm, porque usando alguns materiais, ele fez uma experiência de que em certas voltagens ele não passava corrente, não fazia passar corrente. Aí, aumentando a voltagem, também não passava corrente, a corrente sempre dava 0 amperes. E aí, lá na frente, quando ele aumentava mais um pouquinho, a corrente aumentava um pouquinho, depois a corrente diminuía. Então, não fazia parte da lei e da experiência que ele tinha feito, certo? Então, esses semicondutores são exceções à primeira lei de Ohm. E a primeira lei de Ohm, ela foi extinta. Aí, na verdade, o que se usou dessa lei foi a proporcionalidade, né, existente entre a tensão e a corrente, e passou a chamar de material ôhmico ou não ôhmico. Na verdade, ele disse que a corrente elétrica que percorre um resistor ôhmico é diretamente proporcional à voltagem, ou à tensão ou a DDP. Então, a maioria dos materiais são ôhmicos, certo? Dos materiais condutores de eletricidade. Só que esses semicondutores aqui, eles fogem à regra. Então, toda vez que a gente for falar de resistor, normalmente as questões têm um resistor ôhmico. Toda vez que fala um resistor ôhmico, significa que ele segue exatamente a lei de Ohm. Ele segue exatamente essa proporcionalidade entre a corrente e a tensão, que é a DDP, certo? E como é que se calcula essa resistência? Como a gente sabe que tensão e corrente são diretamente proporcionais, a gente já sabe que dobrando a tensão eu dobro a corrente, triplicando a tensão eu triplico a corrente também. Então, o R, ele é medido em Ohm, que é essa letra aqui, que é um ômega. A tensão é medida em volts e o I é medido em amperes.
Quem descobriu essa diferença de potencial, gente, foi um cara chamado Alexandre Volta. Por isso que a gente chama esse U, que é a tensão, de volts, que é uma homenagem a ele. Aí veio volts, veio voltagem, veio todos esses nomes que são relacionados à tensão. Então, a gente pode concluir que quanto maior o valor da resistência, menor será a intensidade da corrente. E que quanto menor o valor da resistência, maior será a intensidade da corrente. Porque, como a gente viu, se o R e o I eles estão multiplicando na fórmula, eles são inversamente proporcionais. O U e o I eles estão dividindo, então eles são diretamente proporcionais. Tá? Um exemplo prático de resistência, por exemplo, é o seu chuveiro. Eu tenho um resistor aqui. Vou desenhar um chuveiro aqui. Tá caindo água aqui. E tem uma pessoa aqui que está prestes a tomar banho. Aí o que acontece? Essa resistência aqui, ela se opõe à corrente. Então a corrente vem aqui, vou chamar de I, e ela só vai chegar aqui no aparelho exatamente o que o aparelho suporta. A partir do momento que a sua resistência queima, o que vai acontecer? A corrente ela vai passar direto, nada vai se opor a ela. Então vai passar uma intensidade em que esse seu aparelho aqui, ele não suporta. Então o que vai acontecer? Ele vai queimar e ele não vai mais conseguir transformar essa energia em energia térmica, essa energia elétrica em energia térmica e esquentar a sua água, certo? Então, queimando a resistência, passa uma corrente que o equipamento não suporta. Ele não suportando, ele queima. Então, ele não consegue fazer essa transformação de energia, certo? Agora, um exercício. Um condutor ôhmico sujeito a uma tensão de 6 volts, então U é igual a 6 volts, é percorrido por uma corrente elétrica de 1,5 amperes. Então, a corrente elétrica, a intensidade da corrente é 1,5 amperes. Calcula o valor da resistência desse condutor. A fórmula é R igual a U sobre I, ou URI, como eu gosto de chamar. Então, a gente substitui os valores. 6 é igual a R vezes 1,5. R é igual a 6 dividido por 1,5, que dá 4 Ohm, que é a unidade da resistência. Fácil, né? Então, a gente agora vai ver associações de resistores. Porque esses resistores, eles podem estar associados de 3 formas. Ele pode estar em série, ele pode estar em paralelo, ou ele pode estar misto. Misto significa que ele tem resistores em série e resistores em paralelo, certo? Quando eles estão em série, eles estão exatamente na mesma linha. Você está vendo que esses 3 resistores aqui estão na mesma linha? Esse ponto A e esse ponto B, eles são exatamente a diferença de potencial, tá? Então, toda vez que os resistores estão em série, você vai somar, tá? E toda vez que ele estiver em paralelo, você vai usar essa fórmula aqui, certo? Então, como é que eu sei que está em paralelo? Eu tenho uma aqui, eu tenho uma aqui e eu tenho uma aqui. Em relação às correntes, na associação dos resistores em série, a corrente é a mesma em todos os resistores. Então, no R1 eu vou ter I, no R2 eu vou ter I e no R3 eu vou ter I. Independente de onde esteja a minha resistência, a minha corrente vai ser a mesma, passando nas 3. Aí, em paralelo, as correntes se somam.
ela não vai ser a mesma. Tipo, a corrente total aqui vai ser I1 mais I2 mais I3. E a corrente total aqui no resistor em série vai ser I. A mesma coisa, tá? E aqui, já a DDP, ela é a mesma para todos. Então, se você perguntar qual é a diferença de potencial aqui no resistor 1. No resistor 1, a diferença de potencial vai ser U. No resistor 2, a diferença de potencial também vai ser U. E no resistor 3, a diferença de potencial também vai ser U. Certo? Agora, como é que resolve isso daqui? Eu vou dar 3 exemplos para vocês. Aqui eu tenho uma em série, uma em paralelo e uma mista. Como é que eu vou identificar cada uma? Só um minuto. A minha primeira aqui, ela tá em série, porque se vocês observarem, essa resistência e essa resistência estão na mesma linha. Então, R total é igual a 10 mais 100. Então, R total é igual a 110 Rom. Como ele deu a tensão aqui, eu tenho como achar a corrente. Eu uso o URI. Aí eu coloco a tensão, que é 220. A minha resistência, que é 110. E acho a minha corrente. Normalmente ele dá um circuito assim, com uma tensão para você achar a resistência total ou para você achar a corrente do circuito. Certo? E aqui em paralelo, eu tô vendo que esse daqui tá na frente desse. E eles são separados por nós, tá vendo? Que são divisores de corrente. Então, como é que a gente calcula o RT aqui? Tem 2 fórmulas de calcular. Ou a gente calcula assim, 1 sobre RT é igual a 1 sobre 30 mais 1 sobre 20. Tira o MMC e resolve. Ou a gente calcula assim, ó, resistência total é igual a 30 vezes 20 dividido por 30 mais 20. Então, tem essas 2 fórmulas. Tem essa daqui, que é 1 sobre RT, igual a 1 sobre R1 mais 1 sobre R2. E tem essa, que é RT, igual a R1 vezes R2, dividido por R1 mais R2, certo? Então, vocês podem fazer das 2 formas. Agora, a gente vai ver como é que a gente faz o cálculo de um circuito misto. Como esse daqui que a gente tá vendo aqui, ó. Então, se você observar, olhando assim, pelo que a gente já viu antes, a gente não teria nenhuma resistência em série. Só que se você pegar o fio daqui dessa parte e daqui dessa parte e esticar, você vai perceber que você tem isso, isso e isso nesses 2 pontos aqui. Então, aqui eu vou ter 2 Rom, aqui eu vou ter 3 Rom e aqui eu vou ter 5. Então, a minha resistência total aqui vai ser 5 mais 3, 8, mais 2, 10. 10 ohm, tá vendo? Então, a gente tem que fazer assim quando o circuito é misto. E aí, como é que vai ficar? Eu vou desenhar o meu outro circuito. Aqui continua sendo 6, porque eu não mexi ainda. Aqui é 10. E aqui é 4. A gente chama isso aqui de malha, ó, gente. Então, essa daqui é a malha 2 e essa daqui é a malha 1. A gente sempre começa a responder uma questão dessa pela última malha. Por isso que eu comecei por essa malha daqui, certo? Então, o que é que eu vou fazer agora?
Essa malha daqui, eu já transformei ela em 10 home, porque eu somei essa e com essa, que foi o que eu fiz aqui embaixo, certo? Então, se eu somei essas três, eu transformei em uma só, que foi a resistência equivalente, que foi 10. Aí, como eu tenho um nó aqui e um nó aqui, essa minha resistência aqui está em paralelo com essa daqui, certo? Então, o que é que eu vou fazer? Eu vou usar a fórmula de resistência em paralelo. E eu vou dar uma dica a vocês. Quando a resistência é igual, o valor da resistência equivalente é sempre a metade, tá? Normalmente, quando eu estou dando essa aula, os alunos perguntam: ah, professora, por que você somou essas três em série e não somou essa daqui? Porque essa de 10 aqui, ela faz parte dessa primeira malha. Então, eu não posso usar ela, porque ela está se opondo à corrente tanto da primeira malha quanto da segunda malha. Então, eu não posso usar ela ainda. Eu preciso ir fazendo isso aos poucos, diminuindo as minhas malhas até sobrar uma resistência só, certo? Então, eu somei essas três aqui e achei que a minha resistência equivalente é 10 ohm. E transformei ela em uma resistência paralela a essa da primeira malha, que era de 10. Aí eu disse a vocês que quando a resistência é igual, o que acontece? Eu vou dizer que a minha resistência total dessas duas partes aqui é 5 ohm, tá? Ah, mas e se eu quiser fazer? Se você quiser fazer, você faz. RT é igual a 10 vezes 10 dividido por 10 mais 10, que vai dar 100 dividido por 20, que vai dar 5. Mas isso eu só posso fazer quando a minha resistência for igual, certo? E se for de 2 em 2, não dá certo eu fazer de 3 em 3, ok? Então, eu já sei que a minha resistência equivalente entre essas duas aqui, essa e essa, é 5. Aí eu vou desenhar o meu outro circuito, sim, tem que ficar desenhando toda hora. O meu outro circuito, que essa resistência aqui é 6, essa daqui a gente viu que é 5 e essa daqui a gente viu que é 4. Aí eu tenho o ponto A e o ponto B aqui. E se você observar, se eu esticar esse fio aqui, segurando pelos pontos A e B, eu vou ter exatamente isso daqui. Então, eu tenho um circuito em série, que aqui é 6, aqui é 5 e aqui é 4. Então, a minha resistência total vai ser 6 mais 5, 11, mais 4, 15 ohm. Então, a minha resistência... A minha resistência total para esse circuito misto aqui é 15 ohm. E aí, deu para entender? É lógico que a gente vai fazer vários circuitos. Vai colocar voltímetro e amperímetro desses circuitos. A gente vai dar circuito com curto-circuito. Isso aqui é só o início do assunto, tá? Mas eu preciso que vocês entendam esse assunto. Eu vou passar umas questões para vocês fazerem nesses dias de recesso. E aí vocês vão começando por circuitos pequenos, fazendo só em série, só em paralelo, depois vai entrando nos circuitos mistos. E aí, quando vocês perceberem, vocês já estão sabendo fazer tudo, tá? Então, eu espero que vocês tenham gostado do novo formato de aula. Qualquer dúvida, podem me perguntar, viu?